Aqui, os quartos do Piero, em ponto urbe. E o que foi, nesse sentido, a Operação Acolhida? Foi mais um desses balões de ensaio, onde o exército centraliza ações que caberiam a vários setores do Estado. Fizeram isso também na Operação Verde Brasil, a GLO, Operação de Garantia da Lei e da Ordem, que eles inventaram para apagar as queimadas que estavam sendo estimuladas por quem? Note que essa drenagem de recursos do Estado para ações militares é parte de um projeto. E que, aliás, começa a ser esboçado na coisa dos grandes eventos, usando o pretexto do terrorismo. Teve militar em todas as posições. Por exemplo, General Heleno no Comitê Olímpico Brasileiro. Senta na mesa. Braga Neto foi quem atuou para pensar a atuação das Forças Armadas na Olimpíada de 2016. Parece piada, mas todo esse arsenal saiu com a assinatura de governos petistas, especialmente da Dilma. E então, eles começaram a criar esse ambiente onde tudo constitui uma ameaça. E realmente começam a incorporar essa história de ameaças híbridas e falar de guerras híbridas no Brasil. E eles dizem: é preciso que a gente volte de fato a atuar em função dessas ameaças que estão colocadas aqui dentro. E eles vão fazer isso com a tecnologia de guerra híbrida que eles vão começar a importar dos Estados Unidos e França. Ou seja, usando agentes laranja para os fins deles. E então, assim, é anterior ao PT, é reativo ao PT, mas não só ao PT. É um problema que eles estão colocando em N cantos da sociedade. Juliana Caruso. Piero, nesse ponto, recordo a missão de paz no Haiti que você comenta no seu livro, em que conta sobre a participação do general Heleno. A guerra híbrida e a missão de paz no Haiti dialogaram? Você acha que ali algumas das questões da guerra híbrida entram? Piero. Duas principais. É preciso entender 3 dimensões do que foi essa missão de estabilização. A primeira dimensão foi o projeto da diplomacia do Itamaraty, da era Lula, achando que finalmente conseguiriam pôr em prática um projeto de soft power, ou de projeção de poder para a América do Sul e para o Caribe, o quintal americano. América do Sul, América Central e Caribe, eles acharam um grande negócio aquilo. O Celso Amorim, todo mundo, o Itamaraty comprou isso. Já a segunda dimensão desse negócio é que quem chamou o Brasil para atuar como missão de paz dentro da ONU foram as Forças Armadas Americanas. E a hipótese que eu construí, junto com nativos e com outras pessoas que viam criticamente esse problema, é que aquilo foi uma espécie de ratoeira. Porque a primeira coisa que esse processo fez foi atrair o pessoal de cima da hierarquia, ou seja, generais e coronéis que estavam ali diretamente para a órbita de influência de Washington e começar a frequentar de maneira sistemática instituições militares americanas, mas camuflados de missão de paz. Note bem, o primeiro comandante é o mesmo general Heleno, que repete que a ONU vai produzir um enclave Yanomami em território nacional. Irônico, né? Então, o que eles estavam fazendo ali? Download e instalação de todos os protocolos militares que estão associados a essa ideia de guerras de quarta geração. Essas operações que eles chamam de MOUT, Military Operation in Urban Terrain, e que são justamente essas operações militares que precisam contar com apoio civil e com propaganda e operação psicológica maciça para produzir o mínimo de dano possível e o máximo de efetividade na tropa. Precisam produzir percepções e confusão entre os inimigos. E então começam a fazer a tradução automática dos manuais de operações em ambiente urbano
para os manuais de atuação em GLO aqui no Brasil. E aparece a partir disso a ideia de que se a situação no Brasil estiver anômica, e isso é uma palavra que eles usam o tempo todo, nada como aplicar aquilo que eles viram em laboratório lá no Haiti. Esse foi um dos aspectos dessa ratoeira. O outro aspecto foi o seguinte: leva-se junto com os militares toda a engenharia nacional para começar a atuar na América Central, em Cuba, Venezuela, a Odebrecht, a Embraer, tal. Quando essas empresas vão parar lá, elas passam a ficar sujeitas às ações do judiciário americano, porque elas estão em operações conjuntas. Então, elas caem no FCPA, o Foreign Corrupt Practices Act, o acordo que pode submeter as empresas brasileiras a um regime tal qual foi feito na Petrobras. Ela já podia, porque estava na Bolsa Americana. Então está sujeita às leis americanas. Mas a Embraer foi um grande laboratório disso, porque ela tinha vendido uns caças para Honduras, eu acho, e os caras detectaram corrupção na Embraer. Então ela teve que pagar uma indenização gigantesca ali, e ao mesmo tempo eles botaram um sujeito do Departamento do Estado americano para fazer parte do corpo diretivo, para garantir que não houvesse mais corrupção na empresa. Ai, alecrim dourado. E assim foi o efeito cascata. Toda a engenharia pesada nacional, que também era dona da base industrial de defesa, que agora está nas mãos de empresas israelenses e americanas e com gerência local, adivinha de quem? Mas então, os militares chegam ao Haiti e começam a observar o regime de atuação, que é exatamente esse que eles vão aplicar em relação, por exemplo, às fronteiras aqui no Paraguai. Ou seja, eles começam a ter diálogos com políticos no Haiti, com o judiciário no Haiti, com a ONU, com as bases do direito internacional que constituem o lawfare, com a questão do excludente de ilicitude. Aliás, o termo lawfare, tal como conhecemos hoje, foi criação de um militar americano, o general Charles Dunlap. E botaram o Sérgio Moro para apresentar esse projeto, que acho que vai ser outro laranja deles também em 2022. Essa ideia de um consórcio espada-toga está na gênese das doutrinas da guerra híbrida, e é o desdobramento do Patriot Act. Todo o problema segue com essa tecnologia de produzir a máquina de guerra imbricada, por exemplo, na lei e no direito internacional. Na judicialização. Então é isso que o Haiti trouxe para esses caras daqui. Tanto que se você ler o livro de depoimentos dos comandantes, acho que só um de todos os que falam ali não fala em Rio de Janeiro, porque para eles é uma situação homóloga. Então é nesse ponto que o Haiti serviu como uma espécie de laboratório de como aplicar um monte de coisas que estão entrelaçadas com a teoria da guerra híbrida deles aqui. Ana Letícia de Fiore. Creio que isso nos leva para a discussão sobre o que é o Estado. O Estado e a guerra são mutuamente constitutivos, não polos opostos. É interessante pensar isso, pois muitos dos diagnósticos contemporâneos falam em estado de exceção. Recuperando um pouco a máxima benjaminiana que o estado de exceção se torna regra num determinado momento, se fala em excludente de licitude, pacote anticrime como um todo, ruínas de um estado garantista em prol de um estado de exceção que já estaria vigente para os povos indígenas ou para as periferias urbanas, por exemplo. Só que assim, quando você pensa desse outro modelo de estado gênese, não é um estado de exceção em momento nenhum. Piero. Claro, isso não é exceção, porque a exceção é criada ad hoc e como estado permanente. Mas no caso híbrido, suspeito que seja um pouco diferente ainda daquilo que o Agamben pensa sobre estado de exceção,
e que é, de grosso modo, a forma legal daquilo que não pode ter forma legal. Claro que não está em desacordo com essa ideia, mas pelo menos em tese, na doutrina da guerra híbrida, o negócio é a confusão permanente e não só a aplicação de um poder sem controle. O negócio é imbricar regra e exceção e fazê-las funcionarem ao mesmo tempo. Então esse é o problema. E as pessoas ficam se perguntando: como que a gente vai definir o Brasil? Estamos em uma democracia ou não? A gente está e não está. É um regime híbrido. Novamente retornamos a essa palavra. E o Bruno Latour insistiu nessa palavra nos livros dele, os mais antigos, desde o Laboratory Life, Ciência em Ação, e não é a troco de nada. Ele já percebeu um movimento que estava acontecendo. Donna Haraway também viu isso no Cyborg. Olhe lá a referência que ela faz ao sistema militar norte-americano, o tal C3I, Comando, Controle, Computação e Informação. Essa linguagem fica o tempo todo no fluxo entre corporações e militares. Aliás, tanto Deleuze quanto Foucault falavam isso desde 77, 78. Eles dizem como o neoliberalismo vai produzir uma coisa completamente virada do avesso. É óbvio que eu não estou descobrindo a pólvora aqui, mas é interessante ver como, de repente, esse mundo militar achou uma luz no fim do túnel, onde eles vão se tornar absolutamente necessários e centrais num sistema em que você percebe o mínimo possível o modo pelo qual eles estão atuando. A ideia de que você está atuando em modo camuflado é a grande chave. E o que talvez diferencia um regime híbrido do estado de exceção, onde você vê exatamente quem é que está invertendo as coisas. Talvez seja algo paralelo à dificuldade que temos hoje de localizar quem é o herdeiro da burguesia do passado. Mas não tenho certeza disso. Quem sabe trabalhar este problema, respondendo ao que vocês estão perguntando, é o Paulo Arantes. Acho que consigo enxergar que finança transnacional e Estado profundo são talvez aproximações interessantes e imbricadas entre si. Arthur Fontalandi. Piero, longe de buscar saber se estamos em uma democracia ou não em razão da atuação dos milhares, parece importante entender o projeto de poder das Forças Armadas e como conseguimos visualizá-lo nas articulações mais atuais com o governo Bolsonaro. O que isso diz para a gente? Essa entrevista foi feita, não tinha nem o ratinho militarizando os colégios estaduais. São Paulo, dando para PM, a escola pública. Piero. Esse que é o problema, porque eles estão muito visíveis agora. Mas a cada 10% do que aparece deles, pode ter certeza que tem outros 90% que estão escondidos. E dentro dessa visibilidade, eles conseguiram produzir algo absolutamente interessante. Eles transformaram o Bolsonaro em um agente laranja deles. Por meio disso, conseguiram emular a ideia de que existe uma oposição entre o Bolsonaro e os militares, e de que o Bolsonaro é que está produzindo os ímpetos golpistas, enquanto eles teriam o papel de tentar frear, e também aparecem como vítimas da ação explosiva do Bolsonaro. Aí, quando aparecem militares que estão esticando a corda, a imprensa lê como cooptados pelo Bolsonaro. Nunca o inverso. E olha, isso foi a primeira coisa que eu quis dizer quando a Folha e o El País me perguntaram, lá em 2018 ainda, antes da eleição. Aí começou essa coisa de teórico da conspiração. E daí eu falei, olha só,
A gente precisa inverter as coisas aqui. A primeira, isso é um governo dos militares. E eu falei isso porque fui levado a este problema em 2016. Eu finalmente tinha me libertado da dedicação ao estudo desse tema. Fui para São Gabriel da Cachoeira. Fui 2 vezes. Em 2010, durante 1 mês. E em 2013, quando fiquei 1 semestre lá. E pensei, vou aprender parentesco lá com os tucano. Ficar falando de hierarquia pro resto da vida e despacho, essa página dos militares da minha existência. Passei ali o meu tempo falando, olha que bacana, uma nova experiência, refresh. Sim, eu falei com os militares lá. Orientei um doutorado ótimo sobre famílias de militares, cujo Cristina Silva fez lá. Mesmo naquela época, 2010, o eterno retorno. Heleno, precisamos de um projeto para o Brasil. Heleno é um grande líder. Parecia que eu tinha voltado a 92. Mas era isso. O sujeito naquele pelotão de fronteira, definitivamente com um padrão de vida maior do que o de qualquer paisano em São Gabriel da Cachoeira, querendo me convencer ali mesmo que seu sacrifício em estar lá era milhões de vezes maior do que o de qualquer outro brasileiro. Essa repetição, o mnemonismo das ideias, eu não aguentava mais. Foi uma besteira minha. Se tivesse prestado atenção no que estava acontecendo, pelo menos ia tentar avisar. E aí vem o impeachment. E a professora Maria Lúcia falou para mim, mas você não vai poder tirar o corpo fora agora não, meu amigo. Vamos ver o que está acontecendo aí com os milico. Foi interessante, porque ela se colocou como orientadora de novo. Colocou-me em contato com um advogado que mora na Suíça, que usa o pseudônimo Romulus Maia. Ele estava produzindo um grupo de discussões interessantíssimo e que depois virou o Duplo Expresso, que hoje é uma espécie de central, uma enorme fonte de dados etnográficos. E ela me disse, você tem que começar do zero de novo, como foi no seu mestrado. E aí lá fui eu, atrás dos que eu conhecia, e ver o que eles estavam falando. Procurei fulano de tal no Facebook, fui puxando a rede DN e caí para trás, pois eu comecei a ver coisas que não faziam sentido. Por exemplo, eles falavam que existia uma guerra híbrida no Brasil produzida pelo PT, por índio, por quilombola e por gay. E pensei, pô, como assim? Acuse o inimigo daquilo que você faz. Quer dizer que do ponto de vista dessa turma tá rolando uma guerra híbrida no Brasil e ela é produzida justamente pelo grupo que foi tirado do poder? Como assim? Na maioria deles, na teoria, o PT como governo produziu uma guerra híbrida para fragmentar as Forças Armadas. Claro, era preciso ver o alcance disso e para que servia. E o que me interessava era saber como eles estavam transportando para a língua deles o que estava acontecendo em termos políticos. Para a gente pode parecer um delírio, mas o fato é que não podemos desprezar a eficácia da magia. Não é isso que a gente aprende na antropologia? Então, foi isso que eu vi também sendo espalhado em textos que eram feitos para a leitura interna deles. Estavam na internet e também faziam parte de programas de cursos de formação de major na escola de comando. E pensei, putz, tem alguma coisa aqui muito séria acontecendo. Putz, tem alguma coisa muito séria aqui.